Todos os anos chegam aos tribunais mais de 300 casos de estrangeiros que cometeram crimes e acabaram atrás das grades. Quando isso acontece, eles têm o passaporte retido e mesmo depois de ganhar a liberdade condicional ou passar a cumprir a pena em regime semiaberto, o documento não é devolvido. Ou seja, a pessoa sai da cadeia, mas fica impedida de trabalhar e estudar, por exemplo, porque não tem documentos. Uma situação que pode ser modificada a partir de um programa de ressocialização desenvolvido pela Justiça Federal em São Paulo. A ideia é facilitar a emissão de CPFs, RGs, oferecer apoio e dar uma nova chance a presos estrangeiros. Elas preferem não mostrar o rosto. São estrangeiras que tentam recomeçar uma vida longe dos presídios. Mulheres que respondem a processos criminais em prisão domiciliar por tráfico internacional de drogas. A dificuldade maior é aqui fora, pelo fato de não ter expectativa de trabalho, expectativa financeira, né, e o preconceito. Então, tem essas instituições que oferecem esses cursos profissionalizantes que acabam ajudando pelo fato deles terem uma autonomia para poder estar exercendo uma profissão e um trabalho autônomo também. Algumas delas são amparadas por este centro social que fica na zona leste da capital paulista. A instituição mantém quase 80 pessoas entre adultos e crianças. Elas são pegas no aeroporto, elas estão grávidas, dão à luz na prisão, ficam pelo período de 6 meses. Posterior a esse período, caso o juiz não entenda a sua situação como sendo uma situação possível de cumprir pena em pena domiciliar, ela vai perder a guarda da criança. A criança vai para um abrigo e a mãe volta para o presídio, regime fechado. Caso o juiz entenda que essa mãe pode ir para uma prisão domiciliar, então ele concede essa progressão de pena para a mãe, por conta da criança, e então essa mãe cumpre a sua pena em prisão domiciliar aqui conosco. De acordo com uma pesquisa divulgada recentemente pela Justiça Federal de Guarulhos, elas representam 37% das pessoas presas em flagrante no Aeroporto Internacional de São Paulo. Na maioria das vezes, se arriscam ao tentar levar cocaína para a África ou Europa. Cocaína não é produzida no Brasil, então o nosso problema, o problema que o nosso judiciário enfrenta, é um problema importado. É uma droga que vem da América do Sul, passa pelo Brasil com destino à Europa e à África. E a única razão de ela passar por aqui é o aeroporto de Guarulhos, por causa dos voos. Mesmo sendo um problema de passagem, é nosso problema porque somos nós que prendemos, somos nós que condenamos. São conhecidas como mulas do tráfico, que aceitam transportar drogas, principalmente para fugir da miséria dos países de onde vieram. São pessoas que chegam ao país numa condição bem mais inferiorizada que a dos próprios nacionais. São pessoas que acabam não falando o nosso idioma, não tendo dificuldades imensas de comunicação e principalmente sofrem os disparates da própria legislação no sentido do oferecimento das garantias para um processo de reinclusão definido na Lei de Execução Penal que eles não têm condição de garantir e muitas vezes isso traz uma permanência maior deles no cárcere comparado aos condenados nacionais. Por ano, chegam aos tribunais cerca de 300 novos casos de presos estrangeiros. E por ser um crime inafiançável, os acusados não conseguem responder ao processo em liberdade e ficam com o passaporte retido, mesmo depois de terem cumprido parte da pena. Para os próprios brasileiros já é difícil conseguir documento, conseguir emprego, conseguir regularizar a vida no Brasil. Para um estrangeiro, então, sem os seus documentos de identificação, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, sem falar a língua portuguesa, beira a impossibilidade. Diante dessa situação, a Justiça Federal criou o Programa de Ressocialização de Réus Estrangeiros, um projeto pioneiro que vai oferecer assistência, cursos e também facilitar a emissão de documentos como CPF. A gente resolveu movimentar as pessoas que poderiam ajudar. Fez uma parceria com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e com a Receita Federal para expedir um número de CPF para esses estrangeiros, mesmo ainda presos. Então, esses estrangeiros, a partir do momento que eles têm um CPF, eles já regularizam a vida deles no país. Quando estiverem em liberdade, eles podem
conseguir uma carteira de trabalho e ter um trabalho formal para sobreviver. Os estrangeiros ainda terão acesso a um albergue transitório no município de Guarulhos. Esse é o desenho do prédio que será inaugurado este ano. A ideia é que proteger, inclusive, essas pessoas, que normalmente são pessoas de origem muito humilde, que acabam aceitando essas propostas de trabalho, de vir buscar esse entorpecente no Brasil, para ajudar a família que lá na origem está passando muita necessidade, enfim. Então, proteger também essas pessoas e essas famílias que acabam sendo vítimas também desse grande esquema internacional do tráfico de drogas. Uma nova chance para quem não tem outro caminho a não ser recomeçar. Então é extremamente importante para que essas pessoas tenham um espaço, possam ser acolhidas. Porque se nós falamos em ressocialização, como que essas pessoas podem se ressocializar se a sociedade, se o Estado não assume a sua função? Então é fundamental que se tenha um abrigo e que este abrigo não seja simplesmente um espaço onde elas vão poder dormir, mas que seja ofertado outras atividades.